Então, na nossa última live, eu fiz uma metáfora a respeito das ondas no mar, né? Da corrente de retorno. E que aqui na cidade onde eu moro, acaba acontecendo muitos acidentes porque a pessoa ela é puxada, né, por essa corrente marítima e aí, ao invés dela manter a tranquilidade, manter o controle, para a própria correnteza trazê-la de volta, né? Porque esse é o movimento da correnteza, de vai e vem, para trazer de volta para a praia, ela acaba afogando porque ela se desespera e começa a nadar contra a correnteza. Conta um pouco mais para nós, Fred, qual que é a relação que a gente pode ter com relação à expansão da consciência do executivo e para a adaptação e a sobrevivência dele no ambiente executivo. Ok, excelente. Essa metáfora é muito boa, né? É uma metáfora muito forte, porque eu já morei em cidades de praia e já vi isso acontecer, de pessoas se afogarem gravemente. Por sorte, eu nunca vi ninguém vir a óbito, mas já vi pessoas saírem muito mal da água por brigarem contra a correnteza e contra a maré, literalmente, né? E, na verdade, o que eu entendo, né? A gente, na última live, definiu um pouco sobre consciência, né? Que é o conjunto de questões que nós temos dentro de nós, que são construídas a partir de vários momentos que a gente passa na nossa vida e que acaba servindo como filtro, né? Como a gente até usou o exemplo da lente, né? A gente tem a lente azul e passa a ver tudo azul. Não tem como você não ver azul. Então, você elevar a consciência nada mais é do que você entender que você está usando uma lente azul. Mas ela não é a única forma de você enxergar a realidade, né? Você pode colocar, quanto mais lentes você tiver, quanto mais diversificado for vamos dizer assim, o seu arsenal de lentes, mais chance você tem de ver situações que podem te salvar. Então, quando a gente olha para o ambiente executivo, o que seria uma lente, você ter uma lente só? Você percebe muito bem aquele líder que é extremamente reativo. A reatividade, eu diria que é uma característica primeira da pessoa que está com um nível de consciência congelado. Porque a reatividade, basicamente, é tudo que falam para ela, ela reage contra aquilo. Por quê? Ela vai ter uma base que solidificou de conhecimento. Não estou dizendo que isso aí pode ser base, pode até ser uma base boa. Mas você é incapaz, qualquer ser humano, qualquer líder, de ter uma base completa. Não tem como o ser humano perceber tudo que está acontecendo ao redor dele. A gente não tem essa capacidade. Então, o primeiro comportamento que a gente deveria ter para lidar com essa reatividade é primeiro saber que ela existe. Então, se nós estamos tendo uma visão muito reativa, e isso eu digo para quem aí não é líder e para quem já é, a visão reativa ela é muito mal vista pelas pessoas, principalmente pelos que estão acima da gente. Os líderes que vão nos avaliar, as pessoas que vão nos avaliar, a reatividade põe a gente para um ponto a menos. Tá? Então, é um ponto a menos. Então, quando você sabe que isso existe, você passa a entender que, poxa, eu preciso ter outros olhares. Para você ter outros olhares sobre uma situação, antes de reagir, você precisa ter desenvolvido, né, o primeiro item da inteligência emocional, que é uma autoconsciência que isso existe. Eu gosto muito de usar o exemplo da programação neurolinguística para falar sobre isso, porque a programação neurolinguística ela parte de pressupostos, que ela chama. São alguns pressupostos que ela usa. Pressuposto é aquilo que você se identifica para explicar aquilo que acontece. Um dos grandes pressupostos da programação neurolinguística, que é um dos maiores, ele diz que o mapa não é o território. Né? Isso é muito interessante porque a gente olha um mapa e você enxerga onde vai, você consegue andar pelo mapa, chegar nos lugares, mas o mapa não é igual ao território. O território ele tem a própria visão dele e as nuances e as diversidades que não são colocadas no mapa. O mapa é uma representação do território. Então, a nossa mente tem uma representação do que está acontecendo. E essa representação pode ser enriquecida. E quanto mais você para olhar e enriquece ela, menos reativo você vai ser. E aí entra um primeiro conceito que a gente queria conversar hoje. Eu diria que se a gente conversar sobre isso, hoje é o suficiente. Vai ser uma live curta para não perturbar o pessoal aí no dia do Natal. Né? Estamos saindo do feriado, preparando para a última semana do ano. A maioria das pessoas estão emendando, mas tem gente que trabalha. Eu diria o seguinte, é a flexibilidade. Né?
Então, a flexibilidade é o que faz você lidar bem com esse pressuposto que o mapa não é o território. E a flexibilidade é um outro pressuposto da programação neurolinguística. Ela diz o seguinte: a pessoa mais flexível é a que sobrevive, né? Então, parafraseando Darwin não usava a palavra flexibilidade, né? Ele usava a palavra adaptabilidade, tá? Então, dá para a gente fazer um paralelo bem próximo dessas duas palavras. Mas a flexibilidade, primeiro vamos definir o que não é flexibilidade, pessoal. Eu vejo muito isso quando eu converso com as pessoas. Quando a gente fala que, poxa, você tem que ser mais flexível, o cara fala, pô, você quer que eu seja escorregadio? Você quer que eu abra mão das minhas coisas? Não. Que não é flexibilidade. Flexibilidade significa você negociar valores inegociáveis. Isso não é flexibilidade. Então, se você tem um valor definido, são os valores de integridade, honestidade, segurança e saúde das pessoas, nós não estamos falando de você ser flexível nessas questões. Você não fazer mal para as pessoas, você não tratar mal, você não assediar. Não estamos falando de flexibilizar essas coisas, não tem nada a ver com isso. A flexibilidade significa, dentro disso que nós conversamos, você não ficar preso naquela caixa que está dentro da sua consciência atual. Porque se você olhou dentro da sua consciência atual e acha que ali está completo, você já sabe tudo, você tem todas as respostas, você, primeiro, vai ser reativo, porque você vai querer que todos pensem igual a você. E segundo, você vai ser inflexível. Né? Você vai querer convencer a todos que estão ao seu redor que aquela é a única forma de fazer. E eu te falo com certeza, cara, não existe, nunca vai existir uma única forma de fazer uma coisa. Você pode até, a gente busca o tempo todo a melhor forma de fazer alguma coisa no momento. Então, essa busca do líder. O líder tem que sempre buscar isso. Poxa, com a minha equipe, buscar a melhor forma de fazer essa tarefa, essa atividade, junto com a equipe, no momento. Mas sabendo que, à medida que ele vai evoluir, que ele aprender, que a equipe dele aprender, que a tecnologia aparecer, com certeza vão aparecer formas melhores de fazer as mesmas coisas, eu diria, no futuro cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Então, a pessoa que tem essa visão, a autoconsciência, ela de cara vai ser menos reativa. Ela vai ouvir alguma coisa, ela vai se dar o tempo, né? Eu sempre falo, eu uso o termo criar uma vírgula. Antes de falar, ela põe uma vírgula. A vírgula é uma pausa, né? E uma pausa de meio segundo para a mente, para o cérebro, é o suficiente. Você não precisa lá fazer uma pausa de 15 minutos, não. Uma pausa é o suficiente para você passar a avalanche de pensamentos reativos, você poder acessar alguma coisa um pouco mais profunda, até mais criativa, tá? Então, se você começa a ter essa autoconsciência, você vai parar e vai diminuir a reatividade. E você vai começar a criar a segunda coisa. Isso é um conceito também para a liderança. A flexibilidade é olhar para uma situação, usar toda a bagagem que você e a sua equipe tem para avaliar aquela situação, mas entender que pode haver questões diferentes que devem ser consideradas que eu não estou enxergando. E quando você parte com esse princípio na sua mente, você vai ter uma mente mais flexível. E é incrível quando você pensa assim, como aparecem coisas novas. Situações que você achava que estava perdido, que não tinha mais o que fazer, aparecem soluções ditas inovadoras. Né? Então, esse é um tema que eu acho muito relevante para a gente conversar aí com os líderes. Tá? Tenho essas, vamos dizer, a medição da sua flexibilidade pela sua reatividade. Sua e da equipe. Todas as pessoas vão exercício aí para o início do ano, gente. Toda conversa que você tiver com qualquer pessoa e se observando, viu a reatividade, a maneira fácil de ver a reatividade quando você não deixou nem acabar de falar. A pessoa nem acabou de falar, você está sendo reativo, porque você não está mais prestando atenção no que ela está falando. E você está perdendo a chance de ouvir alguma coisa que pode te fazer pensar diferente. Então, identificou isso em você e na sua equipe, começa a tratar esse tema flexibilidade. Flexibilidade nada mais é do que olhar situações diferentes do que você está acostumado a pensar. Parece muito simples isso que eu estou falando, né? Mas qual que é a dificuldade? Nós temos um modelo quase que fisiológico que luta contra isso, né? Eu já vi uma vez uma frase que eu não lembro bem a pessoa, que disse que você trabalhar com senso de segurança do trabalho das pessoas é uma luta diária contra a natureza humana, porque a natureza humana ela quer simplificar, ela quer fazer da forma mais fácil, e a forma mais fácil, na maioria das vezes, não é a forma mais segura.
Então, nesse caso também, gente, você querer ser menos reativo e mais flexível é uma luta diária contra a sua própria natureza. Por quê? O nosso cérebro, né, pensando em energia, a gente sabe, né, tem vários estudos aí que mostram como o cérebro é um consumidor de energia. Muitas vezes você está gastando mais energia do seu corpo, mesmo energia metabólica, metabolismo, toda a eletricidade, tudo que é gerado no pensamento, ela está sendo conduzida como energia no cérebro. Então, o que ele faz? O que a nossa natureza humana tenta fazer? Tenta economizar essa energia. E como é que você economiza energia, gente? Economiza energia pegando uma caixinha que você já tem pronta e dando a resposta a partir dela. Você não precisa pensar, você não precisa sentir, não vai ter mais emoção, porque já está tudo respondido ali. E a gente se apega muito a isso, que é um modelo quase que, vamos dizer assim, primitivo de funcionamento do cérebro para economizar energia, e você vê essa polarização enorme, extremamente polarizada, as pessoas defendendo com muita força aquelas ideias que são rígidas. Na verdade, aquilo existe um modelo por trás que faz elas fazerem isso. Que basicamente é, putz, eu concordei com aquilo, eu vi essa caixa de conceitos que eu concordei, agora eu não penso mais sobre isso. Defendo por isso, defendo aquilo. Então é uma coisa muito perigosa isso, principalmente para o líder. O líder ele precisa estar com a caixa dele sempre aberta. Ele precisa ter esse tempo de ouvir as situações e poder avaliar. E volta a falar, gente, foi reativo, anota no caderno, fui reativo. Vou lá entender por que eu fui reativo. É uma questão minha, é uma questão de valores, que foi alguém que tentou ir contra. E quanto mais você fizer isso, gente, vocês vão perceber que magicamente mais flexíveis vocês vão ficar. E quando essas duas coisas acontecem, você nunca vai morrer afogado no mar, igual você deu o exemplo no início. Porque na primeira 3 braçadas que você for para a mesma direção, você vai se cansar e ver que não saiu do lugar, a sua mente naturalmente vai falar, cara, não é isso aqui, não vai funcionando. O que eu tenho que fazer? Isso vai ser automático, né? Então, aí a solução vai aparecer, né? No trabalho que eu faço com os líderes, Leber, então eu fico conectando eles com essas coisas, eles entenderem, eles lerem as suas próprias emoções, e a sua própria história, as suas próprias crenças, para poder não cair nessas armadilhas para morrer afogado no mar, entendeu? E você pode ter certeza, um líder que faz isso, ele vai tomar decisões muito melhores, muito mais amplas, né? Decisões mais amplas aproximam ele de posições maiores, né? Quanto mais ampla e mais estratégica a sua visão, maior a chance você tem de assumir cargos maiores que exigem mais isso de você, né? Então, vamos dizer assim, um treinamento natural para você ascender na sua carreira e fazer isso com muita tranquilidade. Que eu sempre falo, gente, o papel que eu gostaria de fazer para as pessoas é com que elas tivessem esses comportamentos adequados para a autoliderança, congruentes com o que elas sentem. Por quê? Isso dá uma tremenda energia para a pessoa. Ela consegue fazer muito mais, desgastando muito menos. Isso significa qualidade de vida no final do dia do trabalho e energia sobrando para quando ele chega na casa dele e a família dele, e não chegar e querer se trancar num lugar, falar, estou muito cansado, preciso descansar. Então, ela ajuda a gente em todos os fatores, em todas as áreas da nossa vida, esse tipo de pensamento.